Olá pessoal, continuando aqui, ainda estou com o mesmo Jupyter Notebook aberto, então essas funções estão aqui, mas estava pensando em fazer algo básico, que, sei lá, criar uma função de Bhaskara, por exemplo. Muitos falam, para que eu vou usar na vida e tudo mais, nunca vou usar isso. Pelo menos para raciocínio lógico a gente vai usar para construir alguma coisa aqui em Python. Eu vou dar mais um espaço aqui, vou abrir mais uma outra célula, depois vai ficar organizado. Vou fazer o seguinte, eu não lembro da fórmula aqui de cabeça, vou procurar aqui a fórmula de Bhaskara, ok. Ok, isso aqui, sendo que delta menos 4AC, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui, tá tendo uma outra imagem aqui, isso aqui. Transformar essa fórmula em uma linguagem de programação, coisa básica, mas eu vou mostrar que algumas coisas são construídas, você pode construir na mão, ou você pode usar a biblioteca pronta para fazer algumas coisas. Por exemplo, vou colocar aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu acabei não mostrando nada disso, mas a gente precisa de uma interação com o usuário para a gente receber variáveis. Como é que a gente faria? Porque o foco não é desenvolvimento, não é conversar assim com o usuário, mas vai ter que ter uma interação sim de vez em quando. E vou mostrar aqui simplesmente variáveis ABC. Aí, vou colocar aqui a variáveis ABC. Cada uma dessas variáveis eu vou fazer o seguinte, tem a função também, que é o input. Você pode fazer um input, que isso aqui funciona já como um print, você vai colocar um texto, mas quando você digitar, quando o usuário digitar aqui, vai para a variável. Antes disso, vou mostrar aqui que fica até melhor, antes de chegar nesse conceito aqui, ó, uma input, digite um número. Aí eu digito o número 20. Ok, está nessa variável A. Vamos ver o valor do A. O valor que foi atribuído, variável 20. A ver com texto. Outra coisa, não posso esquecer também. Eu tenho que converter isso aqui para... No caso, eu posso converter para inteiro, posso converter para número decimal. Eu vou usar número decimal porque eu vou fazer algumas operações matemáticas aqui que pode ser que tenha caso decimal. Então, eu vou converter para float. Abrir parênteses aqui. Tá vendo que está vermelho? Porque ele indica onde que eu tenho... Abrir um parênteses aqui, eu tenho que fechar ele. Para input, tem um parênteses do input. Ok, não fechei. Coloco mais parênteses. Aí sim vai. Aí que eu digito de novo o número 20. E agora sim, é um float. Ok, já foi convertido aqui. Vou até copiar e colar aqui. Não tem que ficar digitando toda hora a mesma coisa. Vou copiar e colar até o sinal de igual também. Preguiça mesmo. Vamos lá. Isso aqui não é digite um número, simplesmente digite o valor de A. Né? Vamos lá, deixa eu organizar isso melhor. Digite o valor de A. Aqui eu vou precisar que digite o valor de B. E aqui, mesma coisa para C. Cada um vai receber sua devida variável aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui. Está aqui, eu tenho mania de apagar, mas eu vou tentar não apagar as coisas, prometo. Mas vamos lá. Cada uma dessas variáveis, assim que eu apertar para o Run aqui, ou Ctrl Enter, Shift Enter, já vai pedir para eu colocar valores. Mas antes de colocar esses valores, eu poderia criar uma função só que tivesse tudo isso embutido aqui. Eu poderia fazer um def Bhaskara, por exemplo, e poderia criar essa função com tudo, mas eu quero separar para tentar destrinchar um pouco o problema. Vamos fazer por parte, não adianta fazer de uma vez só que vai ficar confuso. Outra coisa, tem dúvida, não consigo colocar, estou tentando colocar para o Python, não consigo. Vai no papel, faz no papel, desenha, faz o passo a passo e tenta visualizar melhor o que está fazendo. Faz esse exercício até que fique mais claro e uma hora vai ser natural colocar aqui, vai ser igual conversar com o seu caderno, vai ser igual conversar com o computador normalmente. Só que em inglês aqui, porque é linguagem em inglês, mas beleza. Tem que definir, como é que é? Delta. Tem que definir delta. Vamos lá, vou colocar o nome de delta mesmo. O que é o delta? O delta é... Deixa eu fechar essa aba aqui. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O que eu posso fazer? Vamos lá, colocar o valor que vai ser, o valor que vai entrar aqui em b vai ser e elevado ao quadrado menos 4 vezes o a,
vezes o C. Posso colocar assim mesmo. E aqui é a mesma ordem da matemática. Exponenciação primeiro, depois multiplicação, depois sim faz a subtração de um pelo outro. É a mesma ordem. Ah, posso colocar parênteses aqui para separar? Posso colocar quantos parênteses eu quiser. Aqui não precisa colocar, como no caderno, você coloca parênteses, colchete, chave, não precisa. Aqui você pode colocar parênteses para tudo que vai fazer. Assim está mais claro? Beleza. Mas não precisa, é só para ver que a ordem matemática aqui é válida também, serve a mesma coisa. Eu ainda não estou executando essas células aqui, porque eu simplesmente vou executar as primeiro, depois essa, eu vou construir como que vai ficar. E tem algumas questões aqui, de repente eu construo isso aqui, vamos construir passo a passo, depois vamos criar uma função, jogar tudo isso para dentro da função. Vamos ver aqui. E poderia até mesmo colocar esses valores aqui, A, B, C, como sendo parâmetros dessa função aqui, quando está aqui, ó, por exemplo, x, y. Eu poderia muito bem receber x, y aqui, fazer, colocar outras variáveis aqui e depois simplesmente passar as variáveis aqui para dentro. Poderia fazer isso. O nome que está aqui não precisa ser o mesmo nome daqui de fora, não precisaria ser x e y. Mas não quero confundir muita coisa, vamos por parte. Vamos engatinhar aqui, mas é importante. E vamos continuar montando a lógica. Tem algumas regras específicas aqui que delta não pode ser menor que zero. Então, simplesmente coloca aqui, ó, if delta menor que zero. Primeira coisa que tem que fazer, não vai ter números reais. Não vou conseguir ter raízes reais aqui. Então não pode ser menor que zero. São algumas regras específicas da fórmula. Simplesmente coloca aqui um print. Já falei, pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples, tanto faz. Bom, não possui raízes reais. Ok. Posso fazer isso. Vou botar mais um aqui embaixo. Outra coisa, na verdade, poderia até fazer o seguinte. Coloco aqui dentro mesmo. Falei do if else, ok. Mas if else, pensa num galho de árvores. Você pode fazer diversas ramificações aqui. Você não precisa ter um if else e depois você sai da função criar outro if else. Você pode fazer, por exemplo, else, se não for menor que zero, que aqui é menor que zero, entra aqui. Caso não seja menor que zero, faz o seguinte. Cria outro if else aqui. Posso fazer isso forma aninhada que chamo. Posso colocar o seguinte. If delta, igual que eu falei, for igual a zero, por exemplo, algumas condições específicas, que o delta aqui na verdade tem que ser positivo e as regras são simples para poder retornar números reais. Se for menor que zero, não tem como fazer essa operação. Se for igual a zero, só vou poder retornar o valor em que essa parte aqui, tá vendo que é mais ou menos raiz de delta, só vou poder retornar o valor positivo. O valor negativo não vou poder fazer, não vou conseguir encontrar raízes dentro do conjunto de números reais. Então, if delta igual a zero, eu posso fazer só o seguinte, eu vou colocar, não sei, Bhaskara, tem H aqui, Bhaskara, é o nome da variável, vai ser o menos B, mas aí eu posso fazer algumas coisas específicas, olha só, aqui eu tenho que, aí eu vou retornar mais raiz de delta, ó, calma que eu vou colocar a raiz aqui, mais raiz de delta, e isso aqui tudo, por que eu estou colocando parênteses? Porque eu simplesmente vou precisar dividir, não é isso? Por 2A, ok, dividido por 2A, 2 vezes A, ok. Mas aí aqui eu poderia acabar confundindo algumas coisas na divisão, por isso que é bom colocar parênteses aqui, porque pode dar alguma complicação de uma coisa ou outra, mas isso aqui deixa mais organizado. Da mesma forma que eu falei, poderia colocar parênteses aqui, se está confundindo alguém eu ponho, não tem problema. Mas você que sabe, você pode colocar no seu, pode tirar. Isso aqui é só para visualizar melhor, que eu mesmo tenho que ficar olhando a forma toda hora aqui, que não lembro, eu vi 1 milhão de vezes, mas é aquela coisa de decorar na escola, mas ok, né? Como é que faz na hora não lembro, ok. Aí sim, faz isso. E já coloco um print aqui, ó, print, vou printar aqui na tela, faz o seguinte,
colocar aquele F de format, ok? Falando nisso, eu cheguei a comentar que o F de format antigamente era ponto ou alguma coisa format. Na verdade, eu vi que eu cheguei a conferir isso. Dentro do format no final, deixa eu mostrar aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver, a raiz aqui, a raiz é... Aí no caso, eu passaria a variável aqui, aí no final eu colocaria format, aí dentro do format, aí sim eu passaria a variável. Mas simplificaram, eu simplesmente coloco o F antes aqui, estou dentro de um texto, abro chaves, está bem mais simples desse jeito, não precisa complicar, passo o Bhaskara aqui. Vou receber a Bhaskara aqui, fecho parênteses, senão vai dar erro. Ok, tem que conferir se tem alguma coisa faltando aqui na lógica. Tem a outra condição também. Não, na verdade é a questão da raiz que eu falei, né? Ó, seguinte, a raiz, como é que eu faço raiz quadrada aqui? Eu poderia simplesmente elevar o número por meio, que a raiz quadrada nada mais é que um número elevado a meio, seria a mesma coisa. Então, simplesmente poderia colocar isso, aí aqui, por exemplo, colocaria o meio aqui, ó, ser elevado a meio. Mas, vou apagar aqui, mas tem um pacote pronto para matemática e é o que vamos usar aqui. É o que eu quero mostrar, que tem funções que a gente pode criar, mas a ideia não é reinventar a roda. E eu vou mostrar aqui, por exemplo, não sei se o vídeo está muito longo ou não, eu vou cortar o vídeo, vou voltar na próxima e vou mostrar a função matemática, já vou deixar aberto na tela para começar o próximo vídeo aqui. Então, até a próxima.